Estou de volta nesta manhã de quinta-feira para mais uma participação aqui para o programa Embalo Total. Programa este, meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe de trabalho, levando a você, ouvinte e espectador, o melhor do material informativo. Aqui sim, você fica sabendo de tudo. Para isto, é claro, só sintonizar a gente de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. No rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeiras FM, Complexo Erival Gaia de Comunicação. Se for de sua preferência e gosto, temos também nossa rede social, o nosso canal no YouTube. Segue a gente lá, @Rádio Palmeiras FM 104. Vamos que vamos? Minha primeira desta participação é a seguinte: ONU pede aos Estados Unidos da América que revejam a política migratória durante esta Copa do Mundo. O chefe dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, Volker Turk, ele pediu que o governo dos Estados Unidos reconsidere práticas relacionadas a imigrantes durante a Copa do Mundo 2026. Isso após polêmicas nas vésperas do torneio, né? Espero sinceramente que haja uma profunda reflexão sobre como a aplicação das leis de imigração está impactando os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente para a Copa do Mundo, haja uma revisão das políticas que infelizmente temos visto prevalecer, principalmente nos Estados Unidos da América, destacou Turk. Isso durante uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça. Nas vésperas do início da competição, que começa hoje, diga-se de passagem, quinta-feira, dia 11, o principal país sede, ele coleciona polêmicas. O árbitro Omar Abdulkadir Arkan, da Somália, ele foi impedido de entrar em território norte-americano, mesmo tendo visto diplomático, e teve de retornar ao seu país. Ele foi interrogado por autoridades americanas por mais de 11 horas. Revistas pessoais rigorosas, as delegações também chamaram a atenção, como o caso da seleção de Uzbequistão, com detectores de metal e cães farejadores inspecionando os jogadores e toda a comissão uzbequês. Vale lembrar ainda, que o caso do Irã é o mais polêmico, em que, contra os Estados Unidos, desde fevereiro, o país persa cogitou não participar da Copa, mas confirmou sua presença. A delegação iraniana, porém, teve diversos membros com vistos negados para entrar nos Estados Unidos. E a seleção mudou até o local de hospedagem para o México, mesmo jogando os 3 jogos da fase inicial em território estadunidense. Notícia que trago agora: Quest, 60% dizem que PCC e Comando Vermelho devem ser considerados organizações terroristas pelo governo brasileiro. Uma recente pesquisa, senhores e senhoras, da Quest, divulgada, mostra que 60% dos entrevistados concordam que organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho deveriam ser consideradas organizações terroristas pelo governo brasileiro. Enquanto que para 60% as facções devem ser consideradas terroristas, 29% afirmaram que não. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 11%. A pesquisa também perguntou se essas organizações elas devem ser classificadas como terroristas pelo governo dos Estados Unidos. 45% concordam com a medida, enquanto 45% discordam. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 10%. Vale lembrar que as facções elas passaram a ser classificadas como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos em junho. A decisão foi divulgada pelo governo de Trump no fim de maio. Os entrevistados responderam se acreditam se Flávio Bolsonaro influenciou Trump na decisão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. 47% avaliam que o parlamentar teve influência na decisão. Já 37% dizem que ele não teve participação. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 16%. Vale lembrar que o anúncio foi feito um dia após Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Especialistas em segurança avaliam que a decisão dos Estados Unidos de classificar facções brasileiras como organizações terroristas representa risco à soberania nacional. Já defensores da medida afirmam que ela pode abrir espaço para ampliar a cooperação internacional. Relação de Lula e Flávio com Trump. O questionário inclui um bloco de perguntas sobre a percepção dos eleitores em relação ao relacionamento do Brasil com os Estados Unidos e aos vínculos dos pré-candidatos Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL com o presidente americano Donald Trump. 50% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre o encontro entre Trump e Flávio, realizado no fim de maio. Outros 50% disseram não saber da reunião.
O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos, tá, ou mais entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O registro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é o BR 07661/2026. Notícia que trago agora: estádio lendário agita jogo de abertura da Copa entre México e África do Sul. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga, chegou então o grande dia. México e África do Sul farão o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, hoje, quinta-feira, dia 11, às 16 horas, horário aqui da gente, tá? Horário de Brasília, no estádio Azteca, na cidade do México. A partida redita a inauguração de 2010 e abre a disputa de um grupo que promete bastante equilíbrio, em busca de comprovar o favoritismo e começar bem a sua campanha, tá? Dentro de casa, a seleção mexicana terá o apoio de milhares de torcedores. Apesar de estar marcado para as 13 horas, horário local, o confronto ele não deve causar grandes preocupações em relação ao temido calor. A previsão é de que a temperatura esteja entre 15 e 23 graus neste horário, tá? Com possibilidade ainda de chuva. Outro receio sobre os duelos da cidade do México é o intenso trânsito. Pensando nisso e também facilitar a torcida da população, a presidente Claudia Sheinbaum, ela suspendeu as aulas e incentivou que todos trabalhem de suas casas. Vale torcer pelo juiz Alisson Canuto na Copa do Mundo, na abertura? Sabia dessa? O brasileiro Wilton Pereira Sampaio, ele foi anunciado pela FIFA como árbitro do jogo de abertura da Copa do Mundo 2026. E terá como compatriotas, tá, Bruno Pires e Bruno Bosquilha como auxiliares, né? O paraguaio Juan Gabriel Benítez será o quarto árbitro, enquanto o colombiano Nicolás Galo comandará o VAR. Esta será, diga-se de passagem, a terceira vez de Wilton em um Mundial. O goiano atuou no VAR em 2018, na Copa da Rússia, e apitou 4 jogos em 2022 no Catar. Na edição 2026, além do trio de jogo de abertura, outros 5 brasileiros marcam presença no quadro da FIFA. São eles Ramon Abate Abel, Rafael Claus, Danilo Manes, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Esta é a equipe de brasileiros, né, que estão lá para a Copa do Mundo. E hoje o Wilton Pereira Sampaio já faz seu início de trabalho, né, durante essa Copa, na abertura então do jogo hoje do Mundial. Você vai torcer por quem, hein? México ou África do Sul? E que sábado seja logo, tem seleção brasileira em campo. Vamos que vamos! Participação minha concluída, falando ela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Já começo aqui falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega à sua inteira disposição, atendo o seguinte número, anote aí, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Para finalizar, fala aqui agora dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Espera aí que ainda tem outro recado, viu? O Hexafil tá de volta. Tá de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade, vive dando desculpas na hora H, dia 2 tá aí, viu? O Hexafil é a solução. Hexafil é o único que não te deixa na mão. Agora em cápsula, o Hexafil ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Hexafil, o queridinho está de volta. Doutora Aline Canuto, retorna o som então agora aos estilos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa líder absoluto em audiência, Embalo Total. Vamos em frente, maninha? Atrás vem gente.